Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério Público dos Estados e da União traça políticas de atuação e promove intercâmbio de experiências nas corregedorias. O órgão tem fórum em Brasília e administração na capital do estado, que pertencer ao seu presidente. O Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Armando Antônio Lotti, foi empossado na presidência do CNCG em dezembro. E com ele que vamos conversar sobre o trabalho que é realizado nesta área. Dr. Lotti, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Prazer é meu, Marco. Quais são as novidades e também as preocupações do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais? Bom, Marco, é muita tua pergunta. Primeiro, o Conselho Nacional de Corregedores, ele se reúne de forma bimensal, justamente para compartilhar experiências e preocupações, né? Nós buscamos sempre o aprimoramento das corregedorias gerais, dos estados membros e também dos ramos da União. Então fazem parte deste conselho o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público Federal e do Distrito Federais e Territórios, além dos 26 estados da federação. A preocupação maior hoje é justamente o estreitamento de relações com o Conselho Nacional do Ministério Público, que leva ao efeito controle externo das instituições, dos Ministérios Públicos estaduais e da União. Isso porque quem faz o interno são as corregedorias. Então, essa interface que existe com o Conselho Nacional, ela é extremamente significativa e um depende do outro. Nós dependemos de algumas regulamentações de parte do CNMP e o CNMP, o Conselho do Ministério Público, depende das corregedorias para que as suas políticas traçadas no âmbito nacional tenham efetividade. Porque o grande destinatário de todo o trabalho, me parece, operacional do Conselho Nacional são as corregedorias. Cobramos os relatórios dos promotores de justiça, nós é que levamos a efeito ou fomentamos, né, aquelas atividades que o CNMP coloca como prioridade, né? Por exemplo, agora em janeiro se instituiu um mês das inspeções carcerárias. Todo o Brasil, fomentado pelas corregedorias, através de uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público, serão feitas, melhor dito, inspeções nos estabelecedários, a fim de que seja produzido um relatório anual desses estabelecimentos, para que o Ministério Público possa também desvelar a realidade que a gente sabe que é dura, né, dos estabelecimentos prisionais no Brasil. E isso quem está operacional são as corregedorias gerais. Então, o ponto nuclear hoje, nos parece, é estreitar relações e buscar um diálogo mais agudo com o Conselho Nacional do Ministério Público. Outra iniciativa que os corregedores estão a ter e contribuíram de alguma forma para que o resultado que vá a ser obtido seja o melhor é, por exemplo, no anteprojeto que tramita também no Conselho Nacional do Ministério Público de procedimento administrativo disciplinar. Nós, 26 estados, mais o Distrito Federal e os ramos da União, os procedimentos são absolutamente diferenciados. O promotor do Rio Grande do Sul tem um tratamento disciplinar em termos procedimental e de pena diferente por o promotor de justiça do Espírito Santo, que tem um tratamento diferente do promotor de justiça do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Então o CNMP, através até do conselheiro aqui do Rio Grande do Sul, Cláudio Barros Silva, começou a buscar um procedimento nacional. E as corregedorias, que são as destinatárias e as protagonistas disso, né, encaminharam um anteprojeto substitutivo com a intenção de fortalecer o papel do corregedor. Porque no Estado nós temos uma situação confortável, o corregedor ele tem o seu papel bem robustecido, ele atua de forma eficiente, mas essa não é a realidade do Brasil. Existem corregedorias que têm dificuldades operacionais, né, em outros estados da federação, e outras que são práticas. Então nós estamos buscando encontrar um denominador comum onde o corregedor geral tem o protagonismo no campo disciplinar, a fim de que nós tenhamos um controle interno efetivo, e isso, ao termos um controle interno efetivo, a necessidade de um controle externo. O controle externo ele só é acionado quando o interno não obtém o resultado desejado. Então nós queremos fazer como regra geral
que o controle interno seja o controle preponderante. Em dezembro, quando de sua posse, houve um encontro nacional aqui dos corregedores gerais e o Conselho enfrentou uma longa pauta de discussões. Tem algum tema assim, que mereça também uma atenção maior? Então, dentro desse contexto, foi discutido justamente esse mutirão, vamos chamar assim, carcerário, em que os promotores de justiça, via corregedoria, seriam concitados a levar a efeito as inspeções nos estabelecimentos carcerários. Discutimos também de forma bastante aguda e com a presença de conselheiros nacionais o problema dos relatórios que nós, corregedores, temos que encaminhar ao Conselho Nacional, porque também existem dificuldades nos vários estados da federação de buscar o preenchimento correto desses dados. Nós conseguimos superar isso através desse encontro de Porto Alegre. Discutimos, no sentido positivo, trabalho concluído, a chamada taxonomia dos relatórios, ou seja, conseguimos unificar a linguagem no âmbito de todos os ministérios públicos brasileiros. Os relatórios hoje vão ter uma linguagem idêntica aqui no Rio Grande do Sul, como em Roraima, no Amazonas, como na Paraíba. Vamos falar a mesma linguagem no que diz ao preenchimento de dados. Isso era uma dificuldade que se constatou, porque nós não tínhamos essa uniformidade, esse padrão único. E nós conseguimos concluir, aliás, no ano passado, concluir esse trabalho de taxonomia que envolveu esforços redobrados, e aí em especial a atenção do estado de Rondônia, através da sua Corregedoria Geral, que capitaneou essa grande modificação no nosso trato dioturno, nessas coisas corriqueiras, mas que são importantes, porque no momento que eu tenho campos uniformizados em termos de dados, eu posso ter um dado mais completo, global, uma realidade do que o Ministério Público brasileiro faz. Claro. E pelo que o senhor está dizendo, então, o Conselho Nacional dos Corregedores Gerais não abre mão de uma padronização dos procedimentos disciplinares em todo o país. Bom, o Conselho Nacional dos Corregedores Gerais tem posição favorável a essa padronização. O que nós estamos discutindo é como essa padronização se dará. A proposta, por exemplo, do anteprojeto que tramita no Conselho Nacional do Ministério Público, ela estabelece que a pena, quem comina ao infrator, ao promotor de justiça infrator, ao membro do Ministério Público infrator, será o respectivo Conselho Superior. A proposta dos corregedores é que quem faz tanto a persecução e o apenamento, primeiro, venha a ser os corregedores, com recurso para o órgão especial do Colégio de Procuradores. Então, nós estamos discutindo justamente qual seria o melhor campo de padronização. E, evidentemente, que a posição das corregedorias não poderia ser outra, senão de fortalecê-las, tornar o papel do corregedor geral um papel de protagonismo no campo da persecução administrativa disciplinar. Claro, e falando na narrativa, doutor Lotti, é a intenção também do Conselho Nacional, digamos assim, fazer um planejamento estratégico de todo o funcionamento? Bom, na realidade, esse planejamento ele já existe da forma, também em razão do advento do Conselho Nacional do Ministério Público, que cobrou das corregedorias uma certa padronização e, ao mesmo tempo, fornecimento de periódicos ao Conselho Nacional. Existem resoluções que disciplinam, por exemplo, as correições e inspeções. Então, nós, semestralmente, em alguns estados, anualmente, publica-se o calendário anual de inspeções, para que inspeções ou correições ordinárias, para que o correicionado tenha ciência de que naquele ano ele será inspecionado, e, ao mesmo tempo, para que a população, em geral, venha conhecimento de que naquele ano, no município Y ou X, né, a Corregedoria Geral se fará presente fazendo uma inspeção ou correição, porque essa nomenclatura em alguns estados são denominados de inspeção, essa visitadoria ao local para verificar a regularidade de serviços, em outros são chamados de correições ordinárias. Então, isso já existe, esse planejamento das corregedorias no seu mistério.
E esse planejamento, e eu tenho que fazer esse regramento, ele se deu sim em razão das imposições que o Conselho Nacional o Conselho Nacional do Ministério Público culminou por estabelecer em relação aos Ministérios Públicos dos Estados e da União. O senhor falou há pouco dos problemas carcerários. Isso traz enorme preocupação para a sociedade. Existe alguma mudança na maneira de inspeção agora dos promotores? O que mudou do que vinha sendo feito para agora? Bom, em Rio Grande do Sul, mudou muito pouco, porque nós já tínhamos esse padrão da inspeção periódica mensal. A novidade é que o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu um relatório mais minudente para buscar a identificação das condições das carceragens no Brasil como um todo. Então, vai se verificar o número de presos por cela, as condições de salubridade dessa cela, as próprias condições de salubridade do estabelecimento e de segurança do estabelecimento carcerário. Isso tudo será recolhido pelas corregedorias e informado ao Conselho Nacional. Nós não podemos nos iludir achando que o Ministério Público, de per si, sozinho, vá resolver os problemas carcerários do Brasil. E isso passa por questões orçamentárias e por gestão administrativa do próprio Poder Executivo. O papel do Ministério Público, nesse caso, é desvelar a realidade e buscar, através até do manejo de ações civis, a quem de direito, do dever de buscar a melhoria de condições de segurança também desses estabelecimentos carcerários. Então, na realidade, o Ministério Público é uma parte de uma engrenagem muito mais complexa. Agora, se não tiver esse protagonismo, certamente a situação ela vai ficar de uma forma inalterada, ou pelo menos as mudanças serão mais morosas. Então, a consciência que nós temos é a seguinte: a melhor forma de buscarmos a solução do problema, primeiro, identificá-lo de uma forma clara, coerente, através da presença do promotor no estabelecimento carcerário, verificando as condições absolutamente inadequadas, na maioria das vezes, tomando providências na esfera judicial, formando as corregedorias para que estas, assim, possam alimentar este banco de dados que o Conselho Nacional do Ministério Público está, de certa forma, montando, né? E que, com base nisso, o Conselho Nacional do Ministério Público exerce o seu papel de pressão junto a quem de direito para que se possa buscar a solução dessa verdadeira chaga nacional. Claro, o Ministério Público é defensor da sociedade. As demandas são grandes e isso porque o leque de atribuições do Ministério Público ela é muito grande e no meio disso existem falhas, podem existir falhas. Então eu lhe pergunto, como estão hoje as correições em Brasil?